Senhor, pela fé me sustento na graça dos teus mandamentos que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Asperge hoje o meu coração no sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação no sangue teu, Senhor. Sobre o teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o teu sangue expiador eu tenho proteção. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o teu sangue expiador eu tenho proteção. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor.
Deus nosso Pai, eu adoro o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai, muda histórias. Pai, muda quadros de morte. Pai, ministra o nosso coração nesta tarde. Pai, traz sobre nós direção. Traz sobre nós, Pai, a saúde que necessitamos. Traz sobre nós, Pai, o renovo na esperança. Pai, abençoa, Pai, cada lar representado pelas pessoas que irão ter contato com essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um versículo de Jó, no capítulo 2, o verso 10. Jó, capítulo 2, verso 10, que diz assim. Verso 8. Jó pegou um caco de telha para raspar-se com ele, sentado no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda persistes em tua honradez? Amaldiçoa Deus e morre. Respondeu-lhe: falas como insensata. Se aceitamos de Deus os bens, não vamos aceitar os males? Apesar de tudo, Jó não pecou com os lábios. Eu quero ler de novo essa parte. Ainda persistes em tua honradez? Amaldiçoa Deus e morre. Essa porção veio no meu coração ontem, essa porção da palavra do Senhor. E o pano de fundo dessa história era Jó, um servo de Deus, um homem íntegro, um homem que Deus o validou, que Deus para o inimigo de Deus, que era Satanás. A Bíblia diz que Satanás se apresentou, foi até a presença de Deus, e Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto e que se desvia do mal. Coisa linda. Se desviar do mal. E Jó no capítulo 28, verso 28, diz assim: e disse ao homem: respeitar o Senhor é sabedoria, afastar-se do mal é prudência. Eu gosto dessa versão, mas eu quero ler outra versão aqui, que é Jó, capítulo 28, o verso 28. Esse versículo é maravilhoso. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Ele se desvia do mal. E na verdade Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo maligno até um certo ponto. E Deus colocou um termo. E eu quero te dizer que na minha vida e na sua vida Deus põe um termo. A Bíblia diz que Deus, ele põe termo à guerra. Que Deus, ele quebra o arco. Deus despedaça a lança. E Deus queima os carros do fogo. Então, na nossa vida, na vida de das pessoas que nós intercedemos, na vida do servo de Deus, Deus ele tem o termo. E na vida de Jó foi assim. Só que Jó, ele foi assolado pelas piores perdas que uma pessoa pode ter. Além de perder toda a sua fortuna, a sua riqueza, Jó, ele perdeu todos os seus filhos. E quem já perdeu um filho, misericórdia, pode entender, né? Um pouco a dimensão do sofrimento de Jó, porque ele perdeu todos os filhos dele, todos os filhos. Ele perdeu a saúde. E a mulher dele viu Jó naquele estado, e ela fala para ele assim: até quando você vai continuar honrando esse Deus? Até quando você vai permanecer dessa maneira? E ela deu um conselho para Jó. E ela falou: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Olha que conselho terrível.
não bastasse toda a dor, não bastasse toda a enfermidade, e esse texto que eu li fala que ele pegou um caco de telha, né, um caco, e ficou coçando para nós seria os furúnculos, as perebas, as chagas, né? Ele ficou coçando ali. Então Jó passou por um sofrimento imensurável. E a mulher dele tentou instigá-lo. E eu quero parar aqui, eu quero me lembrar, quando Deus criou o homem e a mulher, Satanás ele foi até a mulher para enganar a mulher, para seduzir a mulher. E naquela conversa, naquele diálogo, ele enredou a mulher para que a mulher pudesse desobedecer a Deus. E na nossa vida é assim. E eu tenho dito em muitos lugares, é onde eu vou e eu tenho oportunidade, eu digo que o mal, ele nos engana, ele nos enreda. Parece uma coisa tão boa, uma coisa assim, sem importância. Mas ele nos engana. E aí a gente cai e leva muita gente junto. E quantas pessoas têm se deixado enganar e casamentos têm sido destruídos, famílias têm sido destruídas, ministérios têm sido destruídos, porque a gente brinca e a gente olha as coisas na nossa visão humana, que é falha, que é limitada, que é carnal, e a gente acha que as coisas não têm problema. E o inimigo de Deus, ele foi em Eva, porque nós como mulheres, nós sabemos comunicar, nós sabemos conversar. E ele queria chegar em Adão. Ele queria chegar em Adão. E ele chegou em Adão através da sua mulher. Porque ele sabia que a mulher ia comunicar com o marido, que a mulher ia levar para o marido, que a mulher ia convencer o marido. Então nós, como mulheres, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos buscar todo dia, levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nós precisamos colocar o nosso coração todo dia no altar. Falar, Senhor, som do meu coração. Conhece, Senhor, prova os meus pensamentos. Vê se há em mim, no meu coração, nos meus afetos, algo que não te agrada. E me guia, me direciona para o caminho, para a direção que o Senhor tem. Todo dia nós precisamos fazer isso. Seja uma pessoa que anda com Deus, tem 20 anos, 30 anos, 8 anos, seja o tempo que for, porque o importante não é como a gente começa, mas é como a gente termina. E Deus quer nos fazer perseverantes, Deus quer nos estabelecer. E nós só iremos nos estabelecer e perseverar se nós estivermos submetidos, rendidos ao Senhor, à vontade de Deus, ao querer de Deus. E o maligno, ele conhece o homem, ele sabe das fraquezas do homem. E nós, como seres humanos, cada um de nós temos várias fraquezas, mas tem uma que é mais gritante. E sempre ele quer nos enredar, nos enganar nessa área. E cada um de nós tem uma área que é mais gritante, que é mais perigosa para cada um de nós. E Eva, ela foi enganada e ela levou para o marido, ela conseguiu convencer o Adão, porque ela podia falar para o Adão, o Adão poderia falar para Eva, Eva, você desobedeceu a Deus, Deus falou para não comer, você comeu, mas eu não vou comer, eu vou esperar a Deus, porque todo dia a Bíblia diz que o Senhor, ele descia à tarde, no fim da tarde, para conversar com Adão. O Senhor descia no Jardim do Éden para comunicar, para conversar com Adão. Então Adão poderia ter rejeitado, mas ele foi convencido pela mulher. A astúcia da serpente, enredada pelo maligno, convenceu a mulher. E a mulher, no seu dom de persuasão, na sua comunicação, ela conseguiu enredar o seu marido, e Adão comeu. E quando Adão comeu, aí os olhos dele se abriram para o pecado, né? E o pecado entrou no mundo e trouxe tantas mazelas, trouxe a morte, trouxe a enfermidade, trouxe tantas coisas. E
Jó estava ali naquela situação. E mais uma vez a figura da mulher, né? Da esposa. E ela estava incitando, estava provocando, estava falando palavras para fazer o marido pecar contra Deus. Amaldiçoar, abrir mão da sua comunhão com Deus, abrir mão da sua confiança com Deus, abrir mão de uma vida inteira de integridade, de retidão e se desviar do mal. E eu gosto muito dessa história de Jó, por quê? Porque é muito importante a gente não só ser íntegro, nem reto, mas buscar se desviar do mal. E o próprio livro de Jó, no capítulo 28, termina falando que o temor do Senhor é apartar do mal. Então nós precisamos apartar do mal. Mas para a gente saber o que é mal, o que desagrada a Deus, o que é engano, o que é engodo do maligno, nós precisamos enquadrar a nossa vida meditando na palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, eu guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. E como nós vamos resistir diante de tantos pratos, de tantas falas, de tanta astúcia, de tanta sagacidade do maligno, às vezes por trás de uma mulher sedutora. E eu quero falar aqui abertamente, em Provérbios no capítulo 7, eu acho que é Provérbios no capítulo 7, ele fala sobre a mulher adúltera. E a Bíblia diz que quando um homem se envolve com uma mulher casada, ele está indo para o matadouro. Eu moro em Anápolis e aqui, quando eu era criança, indo para a escola que eu estudava, tinha um matadouro. Então, quando um boi, uma vaca vai para o matadouro, vai para um frigorífico, não vai sair de lá vivo. E assim é um homem que se envolve com uma mulher casada. E quantos homens têm vivido isso? E eu creio que quando a gente cai nesse laço de começar a pecar, a gente vai ficando insensível, como uma lepra. Porque o pecado, ele pode ser comparado a uma lepra, porque nos deixa insensíveis. Às vezes uma pessoa que tem uma lepra, uma hanseníase, a parte do corpo que está com problema, coloca no fogo e ela não sente. E assim somos nós. Quando a gente começa a andar por caminhos e por sendas e pecar, aquilo lá para nós, a gente perde aquela sensibilidade. E Deus quer trazer para nós, de novo, essa consciência, esse entendimento. E eu vejo aqui na vida da Eva, essa sagacidade, esse poder de persuasão, de comunicação, para levar o marido dela a desobedecer o mandamento de Deus. A vida da mulher de Jó, que queria que ele abandonasse Deus. E a história de Provérbios 7, da mulher adúltera, que ela enreda, que ela encanta, que ela seduz e leva os homens a cair na sua cama. E a Bíblia diz que o homem que cai na conversa, na cama de uma mulher dessa, ele não volta vivo. Então, isso é um alerta para nós. Mas eu quero ater essa palavra hoje às nossas palavras. A Bíblia diz que a vida e a morte, ela está no poder da língua. E nós, muitas vezes, como servos de Deus, nós temos pecado contra Deus com as nossas palavras. Nós falamos palavras impensadas. E Jó, como sacerdote do lar, mesmo sendo assolado pela dor da morte de todos os seus filhos, a falência e a enfermidade, Jó, ele admoesta sua mulher. Ele diz para ela, falas como insensata. Se aceitamos de Deus os bens, não vamos aceitar os males? Então, Jó, ele exortou a sua mulher. Ele levou a sua mulher à reflexão e ele foi testado até nisso. Então eu quero trazer hoje essa palavra de alerta, porque a mulher de Jó, ela era uma mulher que conhecia a Deus. Ela era uma mulher que era casada com um servo de Deus. Ela tinha entendimento, ela vivenciava, ela era beneficiada ali num lar
de um servo de Deus, um homem, um sacerdote. E Jó, mesmo assolado por todas aquelas coisas ruins, Jó ainda mantinha sua figura de sacerdote, porque ele admoestou sua mulher com amor. Ele levou sua mulher a refletir que aquilo que ela estava propondo não era correto diante de Deus. E Adão não fez esse questionamento com Eva, mas Jó fez, levou a sua mulher, que a Bíblia não fala o nome, a questionar. E eu quero deixar essa palavra hoje aqui e quero te chamar para você repensar. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem o usa, comerá do seu fruto. O livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que todos os animais, eles são domáveis, até animais perigosos, mas a nossa língua, ela não é domada. Nós temos a tendência a ser maledicentes, a amaldiçoar as pessoas, a falar impensadamente e irrefletidamente. E Deus ele não se agrada disso. Deus quer nos purificar, Deus quer manifestar a sua santidade através do seu povo. Deus quer mostrar para o mundo a sua santidade, através do seu povo. E Deus quer que a gente reveja as coisas que a gente fala. Então eu quero deixar esses exemplos aqui desses homens, né? Adão falhou, não admoestou, não discipulou sua mulher, não pastoreou. Jó admoestou sua esposa, aconselhou ela, e eu quero te chamar para que a gente possa repensar nas coisas que a gente fala. Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e às vezes, muitas vezes a gente diz palavras que entristecem o Espírito Santo. Nós fazemos leituras erradas, e Deus quer trazer para nós o entendimento. E essa palavra de Jó, da mulher de Jó, está no meu coração desde ontem. Então Deus quer que a gente ande numa nova dimensão. Deus quer nos levar a um nível maior de comunhão, de amor, de altruísmo, de renúncia. E Deus quer nos tirar do individualismo, Deus quer nos tirar do egocentrismo, Deus quer nos levar para um nível de um conhecimento maior, de uma fé viva, de que mesmo diante das dificuldades, das enfermidades, das perdas, das dores da vida, nós permanecermos firmes, nós buscarmos em Deus, permanecermos firmes no Senhor, descansando na sua fidelidade, permanecendo. O Senhor quer que a gente permaneça, né? O Senhor quer que a gente permaneça. E quanto a Provérbios 7, eu quero trazer um alerta. Não brinca, medite em Provérbios 7, não brinca com esse entendimento, não se envolva com pessoas, não entristeça o Espírito Santo de Deus, peça a Deus para trazer o entendimento, para trazer a luz. A vida cristã, nós temos que levar a vida cristã com compromisso, com seriedade, e a gente pedir de novo para Deus nos visitar e tirar de nós a insensibilidade, nos trazer de volta para a visão, para a sensibilidade do Espírito Santo, para o discernimento, porque muitas vezes a gente está agindo na alma, a gente está agindo no humano, e Deus quer nos levar para a gente agir no espiritual, a gente não ser dominado pela nossa carne,
pelos nossos apetites, pelas nossas vontades, e Deus quer nos tirar da insensibilidade, do individualismo, daquela fé cristã rasa de querer só o benefício. De quanto as coisas estão boas, eu estou servindo a Deus, eu estou louvando a Deus. Mas quando a adversidade vem, a enfermidade vem, a falência vem, as perdas vêm, eu viro as costas. E para isso nós precisamos pedir para Deus guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração em Deus. Buscar na palavra de Deus o consolo, a direção. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então eu quero te convidar para você congregar, para você ouvir a palavra de Deus, para você meditar na palavra de Deus e para você buscar de Deus a direção certa. Para que você não venha ser enredado, para que você não venha ser enganado. Eu dei 3 exemplos aqui de coisas, momentos diferentes da palavra de Deus, de homens que foram engambelados, menos Jó. Jó mesmo, assolado, ele continuou na presença de Deus. E por isso que em Jó 28 ele declara que o temor do Senhor é se apartar do mal. E murmurar é mal, amaldiçoar pessoas é mal, falar com suas palavras que quer vingar, usar nomes pejorativos para com as pessoas, de maldição, de coisas malignas, Deus não agrada. Então, eu quero te convidar nesse dia, para que você busque em Deus esse lugar de ver o mal e se desviar. A Bíblia diz que o homem sábio, ele vê o mal, ele se desvia. Mas o insensato, o simples, o falto de entendimento, ele vê e ele passa adiante e ele sofre a pena. E Deus nos chama para que a gente veja essas coisas, que o mal, que às vezes parece uma coisa tão boa, uma coisa assim, sem importância, né? Mas que é um laço, que é morte, que é destruição, que é ruína, que traz consequência. Porque os nossos pecados, eles são perdoados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas as consequências, as colheitas, elas vêm. Então nós precisamos levar muito a sério. Pecado é coisa séria. E o temor do Senhor, como diz Jó 28, é se desviar do mal. E a gente precisa buscar esse conhecimento, esse entendimento. Eu gosto muito do capítulo 28 de Jó, porque ele fala de um conhecimento, do entendimento, de uma sabedoria que não está no alcance aqui no âmbito humano, mas é algo que vem de Deus. Jó 28 fala da sabedoria, da direção, do entendimento que Deus tem para nos revelar, mas que desce dele, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Deus é a fonte. Então Deus quer trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso casamento, para o nosso ministério, para os nossos relacionamentos interpessoais, uma sabedoria, uma compreensão, um entendimento novo, que não tem aqui na terra, mas que vem dele, que a gente precisa buscar nele. E Deus quer que a gente busque nele. Deus quer que a gente busque nele, como Jó buscou nele. E como Jó sabia, tanto que ele declarou. E ele pastoreou o coração da sua mulher. Ele exortou a sua mulher. Ele levou a sua mulher a refletir. Falar, olha, nós servimos a Deus toda a nossa vida, juntos. Mas agora que nós estamos passando pela adversidade, nós vamos abandonar? E esse texto é um texto contextualizado para a nossa vida. Eu não sei a realidade da sua casa, não sei a realidade do seu coração, mas Deus sabe. Mas Deus quer que a gente permaneça. Deus quer que a gente não sucumba, não abandone, não debande
não venha debandar diante das adversidades, mas pelo contrário, que a gente possa se agarrar, que a gente possa se quedar, se prostrar mais aos pés do nosso Salvador, que é Jesus, do nosso Senhor, que é Jesus. A gente não abrir mão. Eu quero deixar essa palavra, e eu sei que a palavra de Deus, ela traz ensinamentos gloriosos para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é renovada, ela é nova cada dia. A palavra de Deus, ela traz sempre um ensinamento novo, uma aplicação nova para cada dia da nossa vida, se a gente ler o mesmo texto. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. E ela gera em nós fé. A palavra de Deus, ela gera em nós força, saúde espiritual. Então eu quero deixar essa meditação nesse dia e que Deus possa te abençoar. Senhor, eu oro nesta tarde, em especial por todos os homens que vão me ouvir e por todos os homens, os esposos das mulheres que vão me ouvir, os filhos, os tios, os primos, e pedindo a Deus que nesse tempo o Senhor levante uma geração de homens, Pai, que venham pastorear, que venham ser sacerdotes do lar, porque foi algo que o Senhor instituiu, foi algo que o Senhor os confiou, foi algo que o Senhor estabeleceu para os homens. Pai, tem misericórdia, renova a saúde, renova a alegria, renova a esperança. Pai, e que venham surgir, Pai, o Senhor venha imprimir pela ação do Teu Espírito essa certeza, essa convicção inabalável que havia no coração de Jó, no coração dos homens do nosso tempo, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos. Senhor, esse entendimento de se desviar do mal. Senhor, livra os homens do mal, da cama da mulher adúltera, da mulher que seduz, da mulher que enreda. Senhor, livra os homens de cair na astúcia, na malignidade, na desobediência, como Adão caiu por ser enredado por Eva. Senhor, abençoa esta geração de homens, fortalece, Senhor, tenha misericórdia. Como igreja do Senhor Jesus, eu me levando nesta tarde em oração intercessória, Pai, pelos homens. Recebe, Pai, o meu louvor, a minha adoração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.